Boa noite, então, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Parque Shopping para o nosso bate-papo mensal Saúde no Parque. E hoje o nosso tema é sobre câncer de mama. O Instituto Nacional do Câncer ele estima que para cada ano do triênio de 2020 e 2022 sejam diagnosticados no Brasil cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama e com um risco estimado de 61 casos a cada 100 mil mulheres. Um dado realmente alarmante. E informações como essas evidenciam a importância de se falar sobre o câncer de mama. E ainda mais agora nessa época onde a gente passou o mês das mulheres, o mês das mães, né? Trazer esses assuntos relevantes para nós mulheres. O tipo mais comum em todo o mundo, que já ultrapassou os outros cânceres incidentes, como próstata e pulmão, é o câncer de mama, né, doutora? Então, por isso, nós estamos aqui hoje para fazer um bate-papo bem informal sobre o tema com a doutora Renata Rockenbach. Ela é médica, ginecologista e mastologista há mais de 10 anos, responsável pelo serviço de oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição para batermos um papo. Ótimo, excelente. Doutora, quero começar já perguntando, qual é o câncer mais prevalente entre as mulheres? Bom, o primeiro câncer que mais acomete as mulheres, que mais pega, né, as mulheres, é o câncer de pele não melanoma. E o segundo dele, e o mais conhecido, que a gente mais fala no nosso dia a dia, é o câncer de mama, tá, Mônica? A gente percebe nos atendimentos, no centro de oncologia, tanto no SUS quanto no consultório, como a mama tem afetado mulheres. E mulheres cada vez mais jovens, tá? Sim, então, independente da idade, é um tipo de doença que está presente aí na nossa vida, né? É o tipo de doença que está presente na nossa vida e, assim, cada vez mais, né? Antes a gente via essas pacientes mais idosas, assim, 70, 80 anos, e às vezes a gente dizia, por algum motivo, essa pessoa tem que vir a falecer. Então, acabava tendo um câncer já bem velhinha. Hoje em dia, não. A gente trata meninas, às vezes, com 26, 27 anos, sem histórico nenhum na família de câncer. E existe alguma explicação para isso? Estudos que apontem ou indiquem, né, o que está acontecendo? É bem complicado, porque a gente ainda não tem um trabalho científico comprovando por que isso vem acontecendo. Mas eu acredito, olhando o comportamento das pessoas e o que a gente está comendo, que a gente receba indiretamente muita porcaria na comida, né? A gente desempacota muito e a gente não planta mais. Às vezes o que a gente planta está cheio de agrotóxico. Então, tem muito hormônio também na comida. Indiretamente, a gente acaba recebendo. A gente não tem como provar isso ainda. A gente tenta relacionar também a baixa de vitaminas, né? A gente pegou isso na época do Covid também, que a vitamina protegia, mas a gente não consegue ainda comprovar cientificamente isso aí. Sim, perfeito. E fator genético? É primordial num diagnóstico de câncer de mama? Não. Só 5% dos casos, né, que tem fator histórico. E a gente imagina normalmente que se a mãe teve, a avó teve, outras mulheres tiveram. Às vezes eu pego assim no consultório 4 pacientes que tiveram câncer de mama na família. 2 irmãs, a avó, né, às vezes uma das filhas. E aí tu vai fazer o teste genético, que hoje em dia é um teste bem mais simples do que era antigamente, porque o custo dele baixou muito e não tem fator genético algum. Eu brinco que o raio caiu naquela fazenda mais de uma vez. E em outra família, que seria outra fazenda, aquele raio não caiu. Então, uma coisa que a gente vê isso no dia a dia. Às vezes elas vêm, eu palpei um nódulo, doutora, mas eu não tenho nenhum caso de câncer na família, tá? Tipo, isso não vai ser câncer. E às vezes a gente se depara com câncer. A gente pega meninas super jovens que não tinham fator algum com câncer de mama. Nossa, surpreendente essa informação, né? Porque a gente realmente imagina e espera que seja uma doença que vá atingir uma idade mais avançada, que tenham casos na família. Então, se existem casos na família, a gente acaba ficando mais desconfiada ou mais, talvez, atenta. Mais cuidadosa. Mais cuidadosa, com né? certeza.
Tem o lado do tomar mais cuidado, né? Mas não é, então, um fator relevante. Não, e o que a gente percebeu, assim, que com a pandemia, as pessoas acabaram deixando de fazer seus exames de rotina, Sim. né? E agora, de 2022 para cá, a gente tem uma alta demanda, né? Tanto de consultas quanto de diagnósticos. Então, a gente está vendo superlotação das clínicas de imagem, a gente está vendo superlotação dos hospitais para conseguir operar. Está bem complicado isso aí para a gente conseguir dar conta desse volume todo. Até porque deve ter tido uma baixa muito grande de atendimentos no período crítico da pandemia e agora estão retornando, né? Eu vou te dizer que, para mim, nunca parou. É mesmo? Nunca parou. A gente notava um pouco mais de espaçamento no consultório. Né? Mas as pacientes continuavam vindo, as que estavam fazendo exames, Sim. mas agora assim veio uma leva, um volume muito grande. Nossa, que impressionante isso. E quais são os fatores de risco que a gente pode dizer que hoje são comprovados ou mais pesquisados, evidenciados? Assim, fatores de risco, então, né? Principalmente a menopausa tardia é um dos fatores que a gente consegue comprovar. Ter menstruado muito tarde, né? Não ter filhos, não ter amamentado, apesar de que isso às vezes cai por terra, e quando a gente vê, às vezes, mulheres com 4 ou 5 filhos amamentaram e estão tendo diagnóstico, né? Mas isso nos livros a gente ainda consegue ver e consegue dizer que é um fator protetor para a mama, tá? Mas eu acho que a alimentação é a vida maluca que a gente está levando, que a gente vai conseguir daqui a uns anos poder comprovar que isso é um dos fatores primordiais. Eu digo às vezes para as pacientes, quando a gente está num diagnóstico, que o câncer é doença da alma, né? E às vezes ele tem um nome e um sobrenome. E a gente precisa pegar esse nome, esse sobrenome, esse sapo e devolver ele para a natureza. Para a natureza, para o mundo, que isso não é teu, né? Esse sapo tu não tem que engolir. Então, fatores como estresse, alguma coisa assim, também pode estar relacionado a esse tipo de doença? Sim, com certeza. O problema é que isso, para a gente conseguir medir e fazer um trabalho é muito difícil, né? É que, na verdade, o estresse ele envolve muitas químicas no organismo, né? Muito. Nossa, que loucura. E olha quanta informação já interessante que a gente imaginava que o câncer de mama, principalmente, vinha de fatores genéticos, descobrimos que não, né? E que questões da nossa rotina, do nosso dia a dia, como alimentação e estresse, podem ser fatores de risco, né? Uma das coisas que a gente pode estar fazendo, né, é tentando se cuidar, assim, o exercício físico. A gente sabe que 2 a 3 horas de exercício físico semanal, ele pode reduzir até 40% o risco de câncer. Então, assim, a alimentação a gente não tem como escolher, é uma coisa que vem direta, né? A gente precisa se alimentar, a gente não tem mais a alimentação que os nossos avós ou bisavós tinham, mas o exercício físico é uma das coisas que a gente pode fazer, tanto para o corpo quanto para a mente. E tem algum exercício físico recomendado, indicado, que seja melhor, ou a atividade física em si, manter o corpo em movimento? A atividade física, manter o corpo em movimento. Porque se tu for perceber o que mudou na nossa rotina, né, de vida, a gente não levanta mais para tocar o canal da TV. Tudo é digital, tudo é automático, né? Tudo é Wi-Fi. Então, assim, a gente está mais sedentário. Claro que a gente está. Ninguém mais vai a pé num supermercado 2 quadras. Tu pega o carro. Né? Antigamente, a gente não tinha essa facilidade. Nem todos tinham carro. As pessoas andavam de bicicleta e não eram assaltadas. Então, assim, mudou o ser humano, né? A gente é um outro tipo de ser humano. O nível de atividade do corpo mudou muito, sim. Né, em anos. Mudou a alimentação e mudou a atividade física. Sim, perfeito. E existe alguma idade de maior risco? A doutora falou que já existem casos de mulheres jovens, né, que não é mais uma doença de pessoas idosas, né? Mas existe alguma idade de maior risco ou de maior prevenção, alguma faixa etária? Isso é uma briga bem importante, porque assim, tá? A gente tem que começar a fazer mamografia a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos.
Até os 69 anos. Então, eu brinco que depois dos 69 a paciente pode morrer. Não, né? Ou depois dos 69 está livre? Não está livre e deve continuar fazendo a mamografia, tá? E Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente recomenda que comece a partir dos 40 anos, todos os anos. Então, não existe isso de fazer de 2 em 2 anos. Por quê? Nesse de 2 em 2 anos, tu perde de fazer diagnósticos de tumores muito pequenos nesse intervalo. Então, a gente chama de perder os cânceres de intervalo. E a partir dos 50 anos, não, porque a gente tem visto um aumento muito importante das pacientes acima de 40. Então, eu brinco em consultório quando elas vêm para consulta de rotina. Passamos dos 40 anos, botamos um pé no risco. Passamos dos 50, botamos os 2 pés no risco, né? A gente tem, inclusive, em consultório já diminuído para 35 anos a primeira mamografia. Se não tiver nenhuma alteração, se faz a partir dos 40. A gente tem feito isso, a ecografia também é um exame que a gente deve estar fazendo, mas ele não substitui a mamografia, né? A mamografia vai pegar lesões mais iniciais, calcificações, então a gente tem que estar fazendo a partir dos 40 anos, junto com o citopatológico, com o preventivo de colo uterino, a mamografia e a ecografia mamária. Perfeito. E com a relação com a prótese de silicone? Que, por exemplo, eu tenho, e eu já fiz mamografia 2 vezes, eu tenho 38 anos. E se tiver que fazer de novo, eu não me incomodo também em fazer. Porque muita mulher reclama que dói, né? Não é a coisa mais confortável do mundo, mas é preventivo, né? E com relação à prótese de silicone, o que a gente pode dizer? Ele é um fator de risco? Ele dificulta o diagnóstico? Não tem relação da prótese de silicone. Teve um trabalho científico nos Estados Unidos que foi ligado à prótese de silicone texturizada, porque ele produzia algumas células. A gente não conseguiu, né, ter um boom desses diagnósticos. Eu acho que foi mais um fator causal, né? A gente tem estudado muito isso, mas pela quantidade de prótese de silicone que a gente tem no Brasil e a quantidade de diagnósticos de câncer relacionados à prótese, ainda não dá para dizer que ela é um fator de risco. Eu acho que ela facilita, né? Ela consegue nos empurrar o tecido e a paciente sentir o nódulo antes, e ela não nos atrapalha em termos tanto de mamografia quanto em termos de tratamento. Se a gente pega uma paciente com prótese e o tumor está longe, a gente preserva ela, não mexe nela, e na mamografia a gente tem uma manobra para puxar a mama, que não é muito confortável, não. Mas que se a gente deixar o corpo bem solto, nesses aparelhos novos, o aparelho ele pressiona menos a mama, ele deixa a mama um pouquinho mais tranquila na hora de fazer o exame. Eu brinco que é um mal necessário, a gente é mulher, tem 2 mamas e tem que estar cuidando delas. E a gente já está acostumada com isso, então tudo certo. E a gente tem escutado na mídia vários relatos de problemas com pílulas anticoncepcionais. Então também foi um assunto que esteve na moda, esteve em alta aí por um tempo, né? Mas em relação ao câncer de mama, existe alguma influência? Não, a pílula não aumenta o risco de câncer, né? Inclusive, a gente tem por parte da Sociedade Brasileira de Ginecologia uma mudança das pílulas a partir dos 40 anos, de deixar uma pílula com um hormônio isolado só, né? Só dá progesterona. A gente não vê isso na prática, eu acho que às vezes tem que cuidar muito mais a questão vascular, questão de AVC, infarto, derrame, varizes com a pílula durante a vida adulta toda, né? A vida sexual ativa. Muito mais do que em relação ao câncer de mama. A pílula anticoncepcional ela não tem relação com o aumento do índice de câncer de mama nas mulheres que tomaram. Perfeito. Foi um assunto que esteve bastante em alta, né, durante um período, né? Até porque está bem em modo chip da beleza, né? Tá Sim. todo mundo botando hormônio. Eu brinco que não é um chip, né? Aquilo ali não é almoço grátis. Tem os prós e tem os contras. Então, assim, é um papo para mais de 1 hora de conversa. E ele pode ter alguma relação ou é muito recente também estudos para câncer de mama? É muito recente para câncer de mama, mas a gente sabe, né, que se a paciente tiver um tumor hormonal, talvez aquilo ali seja um fator de fazer ele crescer um pouquinho, a paciente perceber, né, mas não é uma coisa assim que vai explodir, né. A gente tem que pensar muito mais nos efeitos colaterais que pode dar, né. Eu brinco que eu, como boa mastologista, sempre fui contra a reposição, tentam me convencer do contrário, mas eu ainda tenho a mente um pouco fechada para esse tipo de coisa. Acho que a mulher não precisa morrer quando entra na menopausa, não precisa ter muitos sintomas, mas a gente tem maneiras de tratar os sintomas da menopausa e não é com reposição hormonal. Perfeito. Já temos assunto para mais
para mais bate-papos aqui, então. E o que a gente pode falar sobre desodorante? Porque também é outro assunto que esteve super em alta, né? De desodorantes que obstruem poros e que criam nódulos, né? E qual é a relação? Existe alguma relação? Não existe. Mito também? Mito também. Foi uma coisa que esteve na internet também bastante tempo. Cuide com o desodorante vai causar câncer. Não tem nenhuma comprovação científica. Não tem como. Não tem ligação ali. O câncer, né, é uma alteração celular. É uma alteração do DNA da célula mamária, né? A gente pode ter câncer em todas as células do corpo. A que mais modifica é a mama, né? Ela é hormônio dependente e tudo. Então, assim, não tem como ter relação isso aí. Não bate. Ó, quebramos mais um mito hoje, então. Doutora, alguma dica, algum recado importante para nós mulheres que a doutora costuma dar no consultório? Algum recado para a gente levar daqui desse bate-papo para a vida e que a gente possa multiplicar para as outras mulheres da nossa família, do nosso convívio? Eu sempre digo para as pacientes o seguinte, né? A gente é mulher, está acostumada com multitarefas, né? Então, assim, a gente cuida da casa, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do marido, porque o marido pode a coisa estar na frente dele, ele diz que não encontrou, que a gente escondeu, né? Quem lá em se casa identifica? É assim. Então, eu brinco com as pacientes. Assim, a gente pode ter multitarefas, a gente pode cuidar de todas essas coisas muito bem. Mas para a gente cuidar disso tudo muito bem, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar com saúde, a gente tem que estar se sentindo muito bem, né? E aí, o que vai acontecer? Se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir dar conta dessas coisas. Então, assim, o se cuidar, o ir na rotina, fazer o preventivo, fazer os exames de sangue, ver que não tem uma diabetes começando, uma resistência à insulina, né? Ver que não tem uma lesão na mama que está começando, às vezes um câncer de milímetros. Isso é muito importante, né? Porque a gente vai estar bem e se tiver um diagnóstico, a gente vai dar conta daquilo ali. Eu brinco que mama tem cura, né? E a cura na primeira é tu fazer o diagnóstico cedo. Às vezes, quando a gente pede, a senhora está pedindo muitos exames. Eu escuto isso em casa também. Quem procura acha. Não, quem procura acha cedo. Resolver a coisa logo para não ter risco da doença se espalhar e ir para algum outro lugar do corpo, que aí é onde nós estamos um pouquinho mais enrascados, mas não sem caminho nenhum. E é importante, né, lembrar isso, mesmo que a gente saiba, né, de como nós mulheres temos esse costume, esse hábito, é nosso, né, de cuidar dos outros e o importante também de cuidarmos de nós mesmas para poder cuidar dos outros, né, dos nossos filhos, da família, enfim. Então, ter essa atenção para o nosso autocuidado, né? Porque senão a gente cuida dos outros todos e não cuida da gente. Exatamente. Bom, gente, em nome do Parque Shopping, eu quero agradecer muito a doutora Renata Rockenbach e a Clínica São Pietro pela parceria. O bate-papo a gente poderia levar aqui por horas, porque vem perguntas e casos, né, que a gente sempre gosta de trocar essa ideia e quanta informação importante que a gente aprendeu aqui hoje. Em breve, nós divulgaremos o próximo tema e a data do encontro do próximo mês. E esperamos todos vocês aqui na Praça de Alimentação. Eu queria deixar mais um recado, mais uma dica de ouro, né? Que o Parque Shopping tem o programa de relacionamento com o cliente, o Multi Você. E é só entrar no aplicativo da Multi, baixa o aplicativo, se cadastra lá e vai cadastrando todas as notinhas das compras que vocês fazem aqui no Parque Shopping, certo? Vocês podem acumular pontos e trocar esses pontos por premiações, por bônus, benefícios aqui no Parque Shopping. Então, nós nos vemos no próximo encontro. Obrigada novamente, doutora Renata, e uma boa noite a todos.